No slide 35. Deixa eu voltar aqui para a gente vai divulgar. Pessoal, tudo bem? Boa noite, seja bom dia, boa tarde, seja bem-vindo, professor Elber de Direito, de Legislação do WM Concurso. Vamos dar continuidade ao nosso estudo. Hoje nós estamos trabalhando do Redipre, né, que foi incorporado no REMP, né? Nós tivemos essa atualização em 2016, lembrando que em 2013 nós tivemos aí o Redipre caiu na banca IBFC, do último concurso de Polícia Penal, e cobrou, né, o Redipre. Professor, o Redipre hoje ele está ainda ele está em vigor, sim. Na verdade, ele foi atualizado, né, pelo REMP. Então, o Redipre está incorporado dentro do REMP, tá joia? Então, informação importante aí. Então, hoje nós vamos dar continuidade ao nosso estudo. Nós vamos entrar hoje, principalmente, nas transgressões, né? As transgressões graves, médias e leves. Isso vai cair na tua prova. É uma questão de prova aí na Polícia Penal de Minas Gerais do Estado de Minas em 2021. Nós temos aí 2.421 vagas, né? O nosso secretário de Planejamento e Gestão autorizou, então a qualquer momento pode sair o concurso de policial penal, então você tem que se preparar mesmo, né? Então vamos iniciar nosso estudo. Lembrando que nós vamos começar agora, vamos dar início ao nosso curso de Polícia Penal ao vivo, né? Semelhante a essa aula que nós estamos tendo agora, a partir do dia 3 de maio ao dia 16 de julho, aulas 2 vezes a semana, pessoal, muito tranquilo, né? Você pode assistir da sua casa, do celular, de manhã e à noite, de manhã a partir de 7h30 às 11h10, né, começa a aula, e à noite a partir das 19 horas. Então, geralmente vai acontecer na segunda e na quarta-feira, de manhã e à noite. Vamos ver todo o edital, né, da banca IBFC do último curso de 2013, material resumido completo, bateria de exercício, estude onde você quiser, do celular, do computador. Nós temos as aulas gratuitas no YouTube, acessa lá para que você tenha conhecimento. Tem um contato aí com os nossos telefones, a nossa administração, né, totalmente eficiente aí, pronto para atender com a melhor qualidade possível. E lembrando também que nós temos o curso online, né? O curso aí, www.concurso.com.br, você entra lá, no curso, está lá, Polícia Penal, MG, nível médio, edital a qualquer momento, você clica lá em curso, né? Você vai ter lá a página aula ao vivo, aulas gravadas, aulas em PDF, questões, simulados. Lembrando que o curso está com 50% de desconto, né? R$ 349,50. Inclusive, é bom destacar que é 12 vezes sem juros. E aqui tem algumas aulas para conhecer nossos professores, né? Rodrigo Fonseca, os melhores professores de português do Brasil. Temos professores de direito, eu, Eliezer Abreu, a doutora Thalita, professor Fabiano, doutor Paulo e demais outros professores, né? Raciocínio lógico, nosso professor também de grande experiência, dá aula em vários cursos aí, há vários anos, né, em Belo Horizonte, no estado de Minas Gerais, para o Brasil inteiro, professor Marcelo Cury, tá joia? Então, aqui algumas aulas para conhecer a nossa didática. O material é aquele que está previsto no último edital, né? Conteúdo de português, redação, raciocínio lógico, direito, né? Todos os ramos do direito constitucional, as legislações extravagantes, né? Conforme a tortura, a lei de execução penal, e vai, tá joia? Lembrando, então, com 50% de desconto, por enquanto, acessa lá e inicia o estudo conosco, tá joia? Então, vamos dar prosseguimento ao nosso estudo. E nós paramos no slide, né, 35. Então, deixe-me retomar o estudo, para que a gente potencialize os nossos estudos e maximize os nossos resultados. Sejam todos muito bem-vindos no nosso aluno. Tá joia? Então, vamos lá. A partir do artigo 636, né, do Redipre, né? Na verdade, do REMP, que o Redipre foi incorporado, no caso em tela, no REMP. Tá joia? Beleza? Então, vamos lá. Vamos dar prosseguimento aí. Vamos caminhar. Artigo 636, 636. Olha lá. Quando em um mesmo ato ocorrerem mais de uma falta, essas deverão ser julgadas na mesma sessão, aplicando-se cumulativamente a sanção. Olha que interessante no caso em tela. Aqui, ó, eu tenho, no mesmo ato, né, na mesma conduta, a mesma ali, situação, as mesmas circunstâncias, eu tenho situações ali simultâneas, né, ocorre mais de uma falta. Por exemplo, ele tentou fugir e praticou um crime doloso. Ou seja, eu tenho uma simultaneidade, no mesmo ato ele tem duas faltas. Primeiro, prática de crime doloso, que é uma falta grave, tentou fugir também, é uma falta grave. Então, ou seja, tem cumulação de penas, duas faltas graves, né? De fugir ou tentar fugir e ter praticado um crime doloso, né? Então, cumula-se a sanção no caso em tela. Né? Então, nós iremos ver aí, ó, vai o diretor do estabelecimento, no caso dela, vai fazer essa análise, né? Junto com a comissão técnica de classificação, a comissão de classificação,
para analisar a punibilidade do agente criminoso, do condenado que pratica um ato indisciplinar. Bacana? Então vamos lá, vamos dar continuidade. 637. Quando houver mais de uma falta cometidas em momentos distintos, o julgamento se fará em sessões distintas, né? Então aí vai dar para a defesa contraditória para eles se defender, no caso interno, devido processo, a disciplinar. Olha que interessante. Se eu tenho a simultaneidade no mesmo ato, eu tenho duas faltas na mesma sessão de julgamento. Agora, se eu tenho mais de uma falta em momentos distintos, por exemplo, hoje o cara ele tentou fugir, amanhã ele está utilizando lá materiais que possam ferir a integridade de outro, né? Ou seja, em momentos distintos ele comete duas sanções, duas transgressões. Então ele vai ter o julgamento em sessões distintas. Logicamente vai dar tempo para a defesa, no creditório, todo o devido processo em âmbito disciplinar. Tá? Quando a soma das sanções ultrapassar 30 dias, olha lá, deverá cumprir 30 dias de isolamento, com intervalos de 10 dias do convívio geral, né? Sempre respeitando esse intervalo de 10 dias. Porque a gente viu, né, nós vimos, no caso em tela, que o isolamento, o máximo que ele pode ficar é 30 dias. Então, por exemplo, cumulou a pena lá, a sanção, houve lá, né, a análise, no caso em tela, ele foi punido por 60 dias. 50 dias, por exemplo, 50 dias. Então, no caso em tela, ele cumpre 30, isolamento, né? 30 de isolamento, permanece 10 dias o convívio social, o convívio geral, e depois cumpre os demais 20 dias, no caso em tela, sempre respeitando esse intervalo de 10 dias. Justamente, pessoal, para que não gere totalmente aquele afastamento, né? Inclusive violação dos seus direitos fundamentais, mitigando os seus direitos fundamentais. Lembrando que as regras do RDD é diferente, similar à situação de 2 anos, né? Ele pode ficar no RDD até 2 anos, se ele participar de grupos de organização criminosa, milícia privada e associação criminosa, ele oferecer risco de alta periculosidade, pode permanecer lá o cumprimento da pena dele toda. Né? Ela vai se renovando anualmente. Tá joia? Então, esse é no caso do RDD. Nós vimos lá no artigo 52 da Lei 73/10 de 34, a Lei de Execução Penal. Joia? Vamos prosseguir. Então, gente, olha lá. 639. As faltas disciplinares, segundo a sua natureza, classifica. Então, gente, se o preso condenado provisório, motoração eletrônica, né? Aquele também é um internado, ele comete uma falta disciplinar, tal conduta dele vai ser classificada conforme a natureza. Por exemplo, se ele tentou fugir, é uma natureza. Se ele deixou de cuidar da sua higiene pessoal, é outra natureza. Né? Então, vamos analisar uma por uma. Então, segundo a sua natureza, pode ser leve, médias e graves. Olha lá na LEP, no artigo 59, fala aqui, olha lá. As faltas classificam em leves, médias e graves, né? A LEP delimita isso, né? Então, vamos grifar aqui para ratificar o nosso conhecimento. A legislação local especificará, olha lá, as leves e as médias. Aonde que a legislação local? É aqui, é o REDIP, né? É o REDIP que foi incorporado no REMP, né? É o REDIP que foi incorporado no REMP. Olha lá. Comete falta grave o condenado a prima privativa aqui. Lá na LEP, gente, na LEP só trouxe as transgressões graves. Vamos colocar aqui, né? Na LEP, LEP só trouxe as transgressões graves, né? A partir do artigo 50, lá, né? A situação de privativo de liberdade e recibo de direito. Então, só trouxe as transgressões graves. Agora, o REDIP que traz lá as transgressões, as faltas leves, médias e graves. Tá joia? Então, nós iremos ver agora uma por uma para a gente delimitar. Gente, deixe-me falar uma coisa com vocês. Então, deixe-me falar. Pronome publico ato, coloco o pronome na frente, então, numa ênfase obrigatória. Então, deixe-me falar uma coisa com vocês. É uma questão de prova. É uma questão de prova. Eles vão o quê? Eles vão tentar te confundir aonde? Eles vão misturar o que é leve, o que é média e o que é grave. Eu preciso que os senhores leiam pelo menos 30 vezes para mim ao dia, do nascer ao pôr do sol, da aurora ao crepúsculo. Então, no caso em tela, tem grande chance, gente, de cair na prova. O que eles vão fazer na prova? Olha a pegadinha do malandro, gente. Eles vão trocar. Eles vão falar que uma conduta que é leve é média, né? E eles vão falar que uma conduta que é média é grave, e vice-versa. Eles vão trocar. Então, o que eu tenho que fazer, professor? Primeiro, você vai entender. Nós vamos estudar aqui agora. Você tem que entender. Segundo,
você tem que decorar. Né? Lógico que tem uns macetinhos, mas primeiro você tem que entender. Entendeu? Agora decora. Imprime isso aí, pessoal. Cola na geladeira, cola no fogão, né? Cuidado para não botar fogo, né? Cola no móvel, lá no guarda-roupa, no espelho do banheiro, cola em todos os lugares, porque essa informação que eu vou passar agora é uma das mais importantes aí, que trata aí do REMP e do REDIP. Tá joia? Então vamos lá, vamos destacar isso aí para a prova. Olha lá. Então, são consideradas faltas disciplinares leves, pessoal. Leves. Então, vejamos. As faltas leves. Olha lá. Utilizar bem material, ferramenta, utensílio da unidade sem a devida autorização. Ou seja, utilizou a ferramenta lá, né, às vezes uma maquita, às vezes utilizou uma chave, sem autorização. É falta leve, né? Falta leve. Transitar pelas dependências do estabelecimento jornal, desobedecendo as normas estabelecidas. Ou seja, tem local ali que fica restringido o trânsito de pessoas, tem local, o horário, né? Ou seja, desobedeceu, transitando aquele local, às vezes com horário, né? Que não era permitido, transgressão leve. Retirar a atenção de outros presos propositadamente durante o estudo, né? A gente lembra na época de escola, né? A gente fazia aquela bagunça na época de escola, né? Tacava uma bolinha na cabeça do companheiro lá para encher o saco, né? Para incomodá-lo. Então, no caso aqui, a tela dentro do sistema prisional é falta leve, né? Incomodar durante o estudo ou qualquer outra atividade, né? Retirar a atenção dele, né? Olha lá, pessoal, olha que interessante, descuidar da higiene pessoal. Olha só, eu tenho uma transgressão leve. Então, o cara lá, às vezes, não quer tomar banho, não quer tomar, não quer fazer a barba, não quer escovar os dentes, ou seja, ele não tem um apreço, né, com a sua higiene, né? Ele comete transgressão leve. Lembrando que nós iremos ver se ele não, né, ele cuida do asseio da sua cela individual do alojamento, aí é transação média. Olha aí, ó, iremos ver. Então, descuidar da higiene pessoal, transação leve. Quando é dele, é leve. Quando é do coletivo, da cela, é média. Olha aí, nós iremos ver isso aqui. Tá joia? Está indevidamente trajado. Ou seja, está lá com o uniforme lá totalmente em desalinho, né, rasgado, amassado, não está tendo aquele zelo pelo seu uniforme. Então, aí no caso em tela, é leve. Agora, se ele tiver sem o uniforme, não vou usar o uniforme, não, ele está sem, ele não vai utilizar o uniforme, não. Aí é transição média. Olha aí, ó, tá vendo a pegadinha? Então, temos que treinar isso aí. Nós temos baterias de exercícios para que vocês treinem isso aí. Então, se você está indevidamente trajado, transição leve. Se o preso no caso está em tela estiver sem uniforme, é transição média. Tá joia? Então, não estou usando meu uniforme, o uniforme está em desalinho, está totalmente lá rasgado, amassado, está indevidamente trajado, leve. Se ele não vou usar, não vou usar no uniforme, é média, transição média. Tá? Próximo. Estender, lavar ou secar roupa em local não permitido. Transição leve. Bacana, gente? Então, essas são as transições leves. Olha lá. O que delimita o parágrafo único? Na reincidência, em 3 ou mais faltas leves, né, o Conselho Disciplinar apreciará e julgará a possibilidade lá, de aplicação de 1 a 10 dias de isolamento, pessoal. Então, no caso em tela, né, lembrando que o isolamento aqui ó, não pode exceder a 30 dias, né? O artigo 659 traz essa ideia. Então, no caso em tela, pessoal, se ele for reincidente de 3 ou mais faltas leves, pode ser dado a ele, né, um isolamento, a aplicação de isolamento, né, no caso em tela, de 1 a 10 dias, tá joia? Então, essas são as transições leves, estão mais tranquilos, né, são poucas, né? Agora, as transições médias são muitas, tem que decorar mesmo, tem que estudar e decorar mesmo. Olha aí, ó, a primeira já é uma boa questão de prova, hein? A primeira já é uma boa questão de prova, tem que ficar vivão. Atividade no terreno, total, atividade castrense no terreno, vamos lá. São consideradas faltas disciplinares graves. Aqui, ó, primeiro vamos colocar na média. O que é uma falta média ali? É importante destacar no inciso primeiro. Praticar um ato constitutivo como crime culposo ou contravenção penal. Pessoal, o que é um crime culposo? É aquele que o agente criminoso, ele comete um crime por negligência, imperícia ou imprudência.
né? Ele deixa lá, por exemplo, a pia aberta, né? E a água lá correndo, ou seja, e aquele ali pode trazer um dano, né? Um dano à administração. Ou, por exemplo, ele coloca lá uma vela, ou ele acende um isqueiro dentro do colchão e pega fogo, né? Ou seja, ele pratica um dano à fazenda pública, à máquina pública, mas ele teve o dolo? Não, ele não teve a intenção, ou seja, ele foi imprudente. E foi impedido, ele foi negligente de tal situação, mas necessariamente uma imprudência, né? De ter acendido ali aquele cigarro naquele local inapropriado. Então, um crime culposo. Ou uma contravenção penal. O que é contravenção? A lei de contravenções penais, cuja pena máxima não seja superior a 2 anos. Né? Por exemplo, ele esteja, por exemplo, cometeu uma via de fato. Né? Ele praticou uma via de fato, às vezes cuspiu na cara do outro preso, condenado. É uma contravenção penal, é uma via de fato, né? Às vezes uma certa ali, ingerência, um tapa no rosto, ou seja, tem uma situação ali que gera, né, no caso, uma contravenção penal cuja pena máxima não seja superior a 2 anos. Então, contravenção penal. Então, se ele cometeu um crime culposo ou contravenção penal, é falta média. Agora, se ele cometeu uma falta um crime doloso, gente, o que é o dolo, gente? Artigo 18 do Código Penal. É aquele que tem intenção, é o dolo direto, ou ele assume o risco de produzir os efeitos, chamado de dolo eventual. Ele assume o risco de produzir os efeitos. Então, ele pega lá o isqueiro e taca fogo, né, de dolosamente no colchão, né, para a subversão da ordem, da disciplina. Então, ele pratica um crime doloso. Então, o crime doloso é falta grave. Então, olha aí a pegadinha de prova. Crime culposo e contravenção penal é falta média. Crime doloso, falta grave. O que eles vão fazer na hora da prova, meus amigos? Eles vão inverter isso aqui na hora da prova. Então, fiquem atentos. Isso aí. Joia? Vamos lá. Falta média ainda. Descumprir as normas do sistema prisional, as normas internas, olha lá, desde que tenha sido dado prévio conhecimento ao preso. Então, ele descumpriu as normas do estabelecimento, gente. Não quer cumprir as normas delimitadas pelo estabelecimento, as regras, né, da subsecretaria de administração prisional. É falta média. Impedir, retardar, deixar de praticar ou praticar indevidamente qualquer procedimento. Gente, olha lá. O que é impedir? Criar obstáculo. O que é retardar? Aquilo ali, na verdade, é fazer de maneira atrasada, né? Procrastinar, retardar de fazer de maneira lenta, né? Ele não faz no tempo adequado, né? Retardar, ele está procrastinando, ele está adiando, então, né? O verbo significa, né? A hermenêutica do verbo retardar. Deixar de praticar, ou seja, deixou de praticar a tua conduta. Ou praticá-la, ou seja, tem o caráter de comissão, né? Quando eu falo o caráter de deixar de praticar, eu tenho a situação da omissão, né? Quando eu falo praticar, está o caráter de comissão, ele está fazendo o ato, né? O ato que, indevidamente, qualquer tipo de procedimento. Isso aí, procedimento, gente, deixou muito aberto, né? Muito abstrato. Erga omnes, genérico, abstrato. Né? Então, vai ser qualquer tipo de procedimento lá que cabe a ele, às vezes, fazer, né? Então, no caso dela aqui, tem muita coisa que pode ser enquadrada nessa situação. 4. Receber, confeccionar, portar ou ter ou concorrer, olha os verbos. Receber, ele recebeu. Ele confeccionou, né? Ele fez, ele está portando, olha lá. Ele tem, ou ele concorre para que haja, em qualquer local da unidade, objetos ou instrumentos que, embora inofensivos, gente, olha lá, ó, embora inofensivos, né, assemelham-se em aparência a objetos ou instrumentos que possam ofender a integridade de outrem ou atentar contra a segurança da unidade prisional. Olha que interessante. Ele recebeu aquele objeto, ele confeccionou. Por exemplo, ele fez lá uma réplica. Ele fez uma réplica lá, às vezes, de uma arma branca, ou ele fez uma réplica até mesmo de uma arma de fogo. E ela é semelhante, né? Ou às vezes ele está portando, às vezes uma réplica lá, conseguiu entrar nesse sistema prisional, ele está portando uma réplica, né, de arma de fogo. Então, embora seja inofensivo, porque aquilo ali não tem como disparar. A gente fala de crime impossível. Artigo 17 do Código Penal, ele dispara uma arma de fogo de brinquedo. Então, é o chamado crime impossível. Né? Então, no caso em tela, é inofensivo, mas ele traz aquela ideia de um rompimento de ordem. Então, é a transgressão média, mesmo que seja inofensivo, né? Porque aquilo ali gera, na verdade, o sentimento ali, né, às vezes, de rompimento da ordem. Então, aquele sentimento gerado
provoca, né, às vezes, um problema, um mal maior, né? Pode ter uma subversão da ordem, pode ter um conflito maior, né? Então, embora aquele objeto seja inofensivo, que assemelhe-se, né, a um objeto que possa ofender, né, possa ferir a incolumidade, a integridade física de outro, no caso interno, né, ou atentar contra a segurança do sistema prisional, é a transação média. Agora, lembrando, então, um instrumento inofensivo, média. Agora, um instrumento ofensivo, que gera ofensividade, que pode gerar violência, hostilidade, pode gerar lesões, inclusive exaurimento lá, a morte da pessoa, por exemplo, né? Instrumento capaz de ofender a integridade, uma faca, uma arma branca, ou até mesmo uma arma de fogo. Então, aí no caso em tela, são faltas, falta disciplinar grave, né? Pega lá um canivete, né? Faz lá uma faca justamente para ferir a integridade. Então, aí no caso em tela, ele está possuindo isso, né? Ele está na posse disso, é infração disciplinar grave. Então, olha aí, ó, instrumento que assemelha-se a uma faca, mas é inofensivo, né? Às vezes é tipo uma borracha que não tem condições de ferir a integridade. É transgressão média. Se eu tenho objeto que ofende, é transgressão grave. Cuidado com isso na prova, eles podem inverter. Right? Utilizar meios escusos para envio de correspondência. Gente, o que é meios escusos? Meio lá no anonimato, né? Ou seja, de maneira velada, de maneira sem caráter autorizativo, autorizatório dos diretores de estabelecimentos, os meios escusos. Ele coloca não os meios transparentes, os meios claros, né? Ou seja, ele tenta lá, ó, levar aquela informação, às vezes lá para fora, dentro do estabelecimento, de informações, às vezes, né, de facções criminosas. Então, ele usa esses meios escusos, né, sem que haja a devida autorização. Então, no caso, transação média. Manter comunicação proibida quando no cumprimento de sanção disciplinar. Olha que interessante. Então, ele está cumprindo uma sanção disciplinar, uma advertência, uma repreensão, um isolamento da própria cela, um RDD. Então, se ele mantém essa comunicação, mesmo no RDD, transgressão média. Aí nós vamos ver daqui a pouco, isso aqui vai cair na prova de transgressão grave, ele ter consigo aparelhos eletrônicos, rádio similar, telefônico, né, para com a conversação, a comunicação com outros presos ou com o ambiente externo, né, no caso interno, transação grave, nós vamos ver a situação da prevaricação imprópria praticada pelo agente público. Então, aqui, se ele mantém comunicação, mesmo no cumprimento de uma sanção, por exemplo, no RDD, né, o artigo 53, inciso 5º, lá da LEP, que fala do RDD, que traz como sanção disciplinar, ele comete falta média, tá joia? Agora, se ele tiver lá consigo aparelho telefônico, rádio, similar, que gera uma comunicação com o ambiente externo, né, com outros presos, aí é falta grave. Nós iremos ver isso aqui mais claramente, tá joia? Olha lá. Fabricar, portar, possuir, ingerir, fornecer bebida alcoólica, qualquer tipo de substância entorpecente que não configure droga ilícita. É infração média. Olha que interessante, não configure drogas ilícitas. Aí nós temos o caso em tela aí, por exemplo, né? Aqui o álcool, né? E substância entorpecente, por exemplo, que não é droga ilícita, por exemplo, o tabaco. Né? Sabemos que o tabaco, no caso em tela, é uma droga lícita, né? É uma substância entorpecente, mas que não configura uma droga ilícita. E lembrando que droga ilícita também, dentro do estabelecimento prisional, ele vai responder pelo tráfico, né? Dentro do sistema prisional, artigo 33 da 11.343 de 2006, lei de tóxicos, lei de entorpecentes, né? Então, se o cara comete um crime portando a droga, né, para fins de comercialização, no caso em tela, em regras do artigo 33, os verbos, né, do elementar do crime do 33, comete tráfico de drogas. Aqui, no caso, ele está portando substâncias entorpecentes que não é ilícita, né? No caso inteiro, nós temos aí as principais. A bebida alcoólica, né? A situação do álcool e do tabaco. Bacana? Beleza. Utilizar medicamento não prescrito ou quando prescrito de forma indevida. Gente, utilizar medicamento não prescrito, ou seja, tem medicação, a medicação cabe ao médico determinar que realize o tratamento, né? Então, ele está utilizando o remédio sem medicação, sem prescrição. Ou quando está prescrito, ele usa de maneira indevida. Por exemplo, ele tem que tomar dois comprimidos, né, no período, né, do dia, e toma lá 4, 5, né? Ou seja, totalmente indevida. Então, transgressão média. Ter consigo guardar ou entregar qualquer quantia em dinheiro. Olha aí, interessante, gente. Então, não há que se falar de ter dinheiro, guardar, entregar. Não pode ter dinheiro em mãos. Ter consigo,
guardar e entregar. É transgressão média. Transgressão média. Cuidado que isso aqui, gente, pode levar para uma transgressão grave, né? Isso aqui é uma conduta grave, né? É um comportamento grave. Olha só, olha a diferença. É um comportamento grave, mas é uma transgressão média. É uma transgressão média. Tá joia? Então, grifem essas aí, gente, essas diferentes, para que vocês aí, ó, não caiam na pegadinha do malandro. Tá joia? Comercializar dentro da unidade prisional qualquer tipo de material ou objeto. Não pode ter aquele comércio. Esquece a prática, viu, gente? Principalmente se você trabalhou no sistema prisional. Às vezes na prática o cara faz aquela barganha, aquela troca, aquela catira. Ah, toma esse aqui, me dá esse aqui, né? Esquece a prática. Vão para a parte teórica. Não pode ter aquele comércio dentro do sistema prisional. Qualquer tipo de material ou objeto. Não pode. É transação média. Entregar ou receber objeto de qualquer natureza sem devida autorização. Está entregando objeto, está lá entregando o preço sem autorização ao outro, né? A outra pessoa não pode. Então, é transação média. Trocar, entrar ou permanecer em outra cela sem autorização. Gente, no caso inteiro, o cara vai entrar na cela, ele vai trocar a cela, né? Ou vai permanecer se ele tiver autorização para tal. Né? Se ele tiver a autorização e a permissão do policial penal, do diretor do estabelecimento. Se não cumpriu, no caso, então, ele trocou sem a devida autorização, sem a anuência da autoridade competente, transação média. Simular doença e estado de precariedade física para obter qualquer tipo de vantagem. Olha lá. Ele está simulando doença, gente. Ou estado de precariedade, às vezes, né? Existe algum tipo de vantagem, às vezes não tem eles ao trabalho, o trabalho sempre obrigatório, também configura transgressão média. Tá vendo que transgressão média, gente, são mais transgressões, né? Reter ou permitir a permanência de visita além do horário fixado. Gente, nós temos horário de visita, vai ser estabelecido pelo regulamento. É o horário de visita. Ele retém aquela visita, não deixa ela ir embora, ou permite, né, além do horário do prazo fixado. Ele retém ou ele permite aquilo ali fora, né, a permanência, né? Ele sabe que tem o horário do cumprimento, né, da visita e ele cria aquela animosidade, né, que não quer, né, deixar, né, a visita ir embora, cumprir aquilo que prescreve o regulamento. Descuidar da higiene das dependências da unidade prisional. Olha aí, gente, isso aqui é uma boa pegadinha de prova. Vejamos, né? Nós destacamos aí. Se ele deixa de ter o asseio pessoal, olha lá, transgressão leve. Se ele descuida da sua higiene pessoal, né? Vejamos, ele descuida da sua higiene pessoal, é transgressão leve. Agora, se ele descuida do asseio, né, da higiene das dependências da unidade, aí não. Aí é transição média. Tá vendo, gente? Isso aqui é questão de prova. O que eles vão fazer na prova? Eles vão inverter isso aqui. Eles vão inverter. Então, se eu tenho a falta de higiene pessoal, transgressão leve. Se eu deixo de ter esse asseio, esse cuidado de higiene nas dependências, né? Olha lá, no pátio, no corredor, na cela, no alojamento, né? Aí é transgressão média. Beleza, gente? Então tem que ficar vivão nisso aí. Atividade total no terreno. Tem que ter atividade total no terreno. Então tem que ficar vivão. Então, no caso inteiro, gente, descuidou da higiene das dependências da unidade, é transgressão média. Descuidou da higiene pessoal, transgressão leve. Tá joia? Fica vivão, esperto nisso aí. Vamos lá, vamos caminhar. 16. Vamos lá. Essa também é uma boa questão de prova, questão de descobrimento, tanto no regime semiaberto quanto aberto. Questão de prova. Olha aí, ó. O condenado, ele descumpriu regra do semiaberto, transgressão média. Ele descumpriu regras do regime aberto, transação grave. Olha aí, gente, uma boa e excepcional questão que você, meu aluno, não vai errar. Isso aqui, gente, deixe-me falar uma coisa com vocês na ênclise. Se cair na prova, quem vai acertar isso aqui, gente, é o meu aluno. É o aluno do WM Concurso, porque o cara, às vezes, ele não vai atinar nessas diferenças. Isso aqui é questões pontuais. Por isso que o curso preparatório é importante, né? Porque quando você estuda em casa, você não consegue fazer essas acepções do que é uma coisa e o que pode confundir com a outra. Pela nossa experiência,
a gente sabe o que eles podem confundir, né? Isso aqui é um pouco semelhante na polícia militar, do bombeiro militar, na polícia civil, né? Também vai ser no sistema prisional. Então, gente, então, se o caboquinho, o policial, o condenado, né, ele descumpriu regras do semiaberto, olha lá, bem como no gozo, benefício do trabalho externo, saída temporária, as condições prescritas, normas impostas, semiaberto, então é transação média. Agora, está lá, ó, no artigo 642, inciso 6º, se ele descumprir regras do aberto, é transação grave. Gente, vamos entender por que é transação grave? Por quê? Primeira coisa, ele tá com o pé lá fora. Ou seja, o Estado, o diretor do estabelecimento, o juiz da vara das execuções penais confia, via de regra, nele. Então, que se ele está no aberto, porque há uma certa confiança empregada naquele agente, naquele condenado, deu a ele essa liberdade, né, de exercer as atividades, de voltar a reinserir na sociedade. Então, o regime aberto, gente, é uma oportunidade que foi dada a ele com toda a confiança do sistema prisional. E se ele descumprir, é uma transação grave, é grave isso aí. Agora, o semiaberto, ele está ainda naquela transição ainda de recuperação, de ressocialização. Então, no caso do descobrimento semiaberto, né, é menos rigoroso. Então, é transgressão média. Agora, se no caso ele descumpre regras do aberto, porque, ou seja, ele violou aquela confiança dada ali pelo diretor do estabelecimento, pelo juiz da vara de execuções penais, inclusive pela própria sociedade. Né? Então, é transgressão grave. Então, descumpriu regras do aberto, transgressão grave. Ele descumpriu regras do semiaberto, transgressão média. O que eles vão fazer na da prova, amigos? Eles vão inverter isso aí. Tá joia? Então, tem que ficar esperto. Desobedecer à prescrição médica ou recusar tratamento é necessário quando houver risco de morte, perigo ou contágio, desde que não constitua crime doloso. Olha lá, não constitua crime doloso, então é uma transação média. Se for crime doloso, né, aí é transação grave, nós iremos ver ali. Então, ele não quis cumprir, né, a prescrição médica, ou se recusou o tratamento, né, não quis fazer o tratamento que tem que fazer, né, ela tem risco da própria de morte, perigo de contágio, ou qualquer tipo de risco de saúde. Então, tem que seguir. Não quis seguir, no caso em tela, é transação média. É transação média, tá joia? Desde que não seja crime doloso. Porque se for crime doloso, é transação grave. Nós iremos ver daqui a pouco. Olha lá. O 18. Deixar de usar uniforme. Olha aí, gente, nós falamos isso aí, ó. Se não usa uniforme, não vou usar uniforme, não, condenado. Transação média. Se o uniforme dele estiver em desalinho, né? Ele está totalmente amassado, rasgado, ele não tem o zelo pelo uniforme. Ou seja, está indevidamente trajado. É transgressão leve. Então, olha aí, ó. Se ele está com o uniforme em desalinho, transgressão leve. Se ele está sem uniforme, transição média. Olha aí, boa questão que eles vão fazer na hora da prova. Eles vão inverter essas particularidades. Então, você tem que ficar atento a isso aí. Tá joia? Vamos lá, 19. Nos casos de monitoração eletrônica, descumprir as instruções de contidas no documento de acolhida no ato da admissão. Então, ele descumpriu as regras de monitoração eletrônica, gente. É transação média. Agora, se ele praticou crime doloso, por exemplo, ele quebrou o patrimônio, ele quebrou o aparelho de monitoração eletrônica, aí não, é crime doloso. Bacana? Então está cometendo crime doloso, aí é falta grave. Então, ele descumpriu as instruções, né? Por exemplo, ele tirou, guardou. Não pode, ele tem que permanecer, né? No caso em tela. Por exemplo, ele perdeu o carregador. Né? Eu vi até uma reportagem de um condenado, ele perdeu o carregador no Uber. Estava desesperado, né? Achando que o juiz lá ia mandar voltar para o sistema prisional, para a penitenciária, né? Então, no caso em tela, ele entrou em contato, né? O sistema prisional falou, não, tem que entrar em contato para que o sistema prisional, né, forneça outro material. Ele vai registrar aquele ali, vai tentar fazer, né, tentar localizar aquele bem, né, o carregador do aparelho eletrônico, de habilitação eletrônica, no caso em tela. Agora, ele retira lá, ele desliga, ou ele não carrega, né, tem um carregador, né, para que fica lá, seja a monitoração ocorra, né, ele faz o devido carregamento, né, no caso em tela. Se ele descumpriu essas regras, né, transgressão média. Tá joia? Transgressão média.
Vamos lá. Então, gente, tranquilo, né? As transações médias, né? Tranquilo. São bastantes, né? Nós temos aí 19 transgressões médias. Nós temos 19. Elas são as maiores aí, né? No caso, em tela. Tá joia? Então, vamos lá. Continuando. São consideradas faltas finais graves. Olha aí, gente, graves agora, né? Primeiro, prática de crime doloso. Nós vimos que a prática de crime culposo ou contravenção penal é falta média. Olha lá. Então, no caso, se comete contravenção, né? Contravenção ou crime culposo é transgressão média. Gente, o que eles estão fazendo na prova? Eles vão inverter isso aqui para te confundir. Então, é pegadinha do malandro e é essa, esse fufu. Então, tem que ficar vivão, tem que ficar esperto. Tá joia? Então, o crime doloso, o que é o dolo? É aquele que tem a intenção de fazê-lo, ou assumir o risco de efeito. O cara, por exemplo, pratica lá o dano, eu falei, né? Quebra o aparelho eletrônico, põe fogo na cela, né? É aquele lá, pratica uma lesão corporal em favor do companheiro dentro do estabelecimento prisional, ou seja, parte de crime doloso. E aqui não falou, gente, se o crime doloso é contra a vida, se é contra a dignidade sexual, se é contra crime contra a honra, não falou crime contra o patrimônio, não delimitou qual seja o crime doloso, colocou de maneira genérica, abstrata. Então, subentende que seja qualquer crime doloso. Então, seja o quê? Aquele crime que tem intenção de fazê-lo, seja ele da dignidade sexual, seja ele crime contra o patrimônio, seja ele crime contra a honra, crime contra a integridade física, né, da pessoa, crime contra a vida, por exemplo. Né? Então, no caso dela, crime doloso. Tá joia? Crime culposo e contravenção, média. Incitar, olha aí, gente, o que é incitar? É aquele cabuquinho que está lá, ele tá gritando, né? Vamos tomar o estabelecimento, não vamos aceitar esse alimento, né? Esse alimento aqui, ó, tá faltando a minha quantidade normal de carboidratos. Eu estou querendo aqui um contrafilé, brincadeiras à parte, né? Ou seja, ele está incitando aqui, o que ele está fazendo? Ele está fomentando o movimento de subversão da ordem e disciplina. Olha aí, né? O que aqui está acontecendo, gente? Motim. Ele está querendo tomar o estabelecimento. Ele está querendo romper a ordem pública, às vezes dentro do estabelecimento, às vezes fora dele. Porque aquilo ali vai repercutir em âmbito externo também. Né? Então, isso é grave, isso é muito grave. Né? A subversão da ordem da disciplina. Ou participar. Então, está incitando e está participando. Né? Olha o verbo, incitar ou participar, né, comete, no caso, em tela, né, a conduta aí de transgressão grave, tá joia? Fugir, olha aí, né? Fugir, transgressão grave. Lembrando que a tentativa, né, tanto a tentativa quanto a consumação, a mesma punição. Então, se o cara botou a cordinha lá, tá subindo, aí vem um cachorro, né, e dá aquela mordida, ele tentou fugir, vai ter a punição como se tivesse sido consumada. Diferente da do Código Penal, nós vimos, né? No artigo 14 lá. Né? Então, se ele tenta fugir ou ele consuma a fuga, é a mesma punibilidade. Né? Então, é falta grave, tá joia? Possuir indevidamente instrumento capaz de ofender a integridade física de outro. Olha aí, gente, instrumento capaz de ofender a integridade. Eu tenho ali uma faca, uma arma branca, né? Principalmente a arma branca, né, gente? O cara produz, né? Uma arma branca, às vezes lá é uma faca, às vezes um canivete, faz lá um gilete, né? Justamente para ferir a integridade de outrem. Então, no caso em tela, aí é transgressão grave. Agora, transgressão média, se ele tem um instrumento que se assemelha-se a um instrumento que possa ferir, né? No caso, ele é um instrumento inofensivo. Se é um instrumento inofensivo, é transgressão média. Se é um instrumento ofensivo, que pode ferir, que pode violar a integridade, a incolumidade física da pessoa, é falta grave. Então, cuidado para a prova. Instrumento inofensivo, média. Instrumento ofensivo, grave. Bacana, gente. Olha aí, gente. Estão cheios de pegadinha para cair na prova. Então, vossas senhorias, vossas excelências, têm que treinar por meio de exercício. Tem que fazer bateria de exercício. Então, logo, vão potencializar o conhecimento e maximizar os seus resultados. Tá joia? Vamos continuar. Provocar acidente de serviço. Gente, o que é que ele está fazendo? Ele está provocando. O que ele está fazendo? Ele está tendo dolo. Ele está tendo dolo de provocar acidente. E, geralmente, acidente de serviço, dependendo da situação, pode gerar aquilo ali uma lesão corporal, às vezes até a perda da vida da pessoa. Né? E se gerar a vida da pessoa, aí cai lá no inciso primeiro, crime doloso. Né?
Então, ele tem intenção de provocar um acidente. E, às vezes, esse acidente pode comprometer até a vida da pessoa. Então, é falta grave. Tá joia? Vamos lá, vamos prosperar. Descumprir, olha lá, ó, em regime aberto, as condições prescritas em nome e posse. Gente, nós já destacamos. Então, se ele descumpriu semiaberto, né, eu tenho grave. Eu tenho a grave, no regime aberto. Né? Se ele descumpriu regras do aberto, transgressão grave. Se eu descumprir, se o condenado ele descumpriu regras do semiaberto, é transgressão média. Nós já explicamos isso por quê. Né? Então, olha aí, gente, fica então atentos no caso em tela. Então, se houve descumprimento do regime aberto, transgressão grave. Se houve descumprimento, né, do semiaberto, transgressão média. Decorem isso aí, gente. Vocês já entenderam, agora é necessário decorar. Desobedecer ao servidor. Gente, isso aqui, ó. Você, policial penal, né? Você deu uma ordem legal para que o preso cumpra as medidas que horas são estabelecidas em lei, em regulamento. E se ele descumprir, é transgressão grave. Né? Então, se você deu uma ordem legal, você, o diretor de estabelecimento, qualquer funcionário, servidor que trabalha dentro do sistema, descumpriu essa ordem desse servidor, é infração grave. Então, você tem que saber disso. Boa questão de prova. Isso aí, gente, pode ter certeza que também pode ser uma boa questão, porque você tem que saber, você, um novo policial penal do estado de Minas Gerais, né? 2021 vai ser empossado, vai entrar em exercício, né? Vai ter uma remuneração, né? Boa, vai ter lá a tão sonhada estabilidade funcional, né? Vai passar por aquele estágio probatório de 3 anos, e vai adquirir a segurança jurídica profissional. Então, se você lá, um policial penal, concursado, né, empossado em 2021, no caso em tela, deu a ordem para que ele cumpra. Se ele desobedecer, é falta grave. Bacana? Vamos lá, continuando. Recusar a execução do trabalho. Sabemos muito bem que o trabalho ele é obrigatório. Ó, trabalho, tarefas e ordens, né? Então, se recusou a trabalhar, cumpriu uma tarefa indicada ou uma ordem recebida, também, no caso, é infração grave. Ter consigo utilizar ou fornecer aparelho eletrônico de rádio ou similar que permita a comunicação com outros presos ou com ambiente externo. Olha que interessante. Aqui, gente, é falta grave, olha lá. Ele ter consigo, ou seja, tem com ele, está em posse, ele está utilizando o telefone ou está fornecendo, ou seja, está distribuindo lá para o seu jornal, né, para os presos. O quê? Aparelho telefônico, rádio ou similar. Mas o quê? Que permita o quê, pessoal? A comunicação com outros presos ou com o ambiente externo. Então, é infração grave. Porque aquilo ali, geralmente, pessoal, aquilo ali pode gerar um motim, pode gerar ali uma subversão da ordem, pode gerar o rompimento da ordem, até mesmo fora do estabelecimento. Vejamos, foi preso um criminoso de alta periculosidade, um chefe de uma organização, uma associação ou uma milícia privada, né? Ou seja, um preso de alta periculosidade. Se ele mantiver aquela comunicação com o ambiente externo, pode haver o rompimento da ordem, ou esse véu de rompimento da ordem. Né? Então, pode ter muitos problemas internos e externos à sociedade. Então, no caso, é uma falta grave. Agora, olha que interessante, eu quero aqui fazer uma transversalização de conteúdo referente ao Código Penal. Nós temos o crime aí, pessoal, de prevaricação, nós chamamos, a doutrina entende, como prevaricação em prova. Esse crime vai cair na prova, sem sombra de dúvida. Nós temos aí o crime contra a administração pública, o 319A do Código Penal. Vamos ver o que fala esse 319A. Olha lá. Deixar o diretor do estabelecimento, o diretor da penitenciária ou agente público. Gente, quem que é o agente público que trabalha dentro do estabelecimento prisional? É você amanhã, né? É você, é o quê? O policial penal. É o policial penal. Olha lá, o diretor da penitenciária, o agente público, ou seja, o agente público é o policial penal. Aí, o que está fazendo esse aqui, policial penal? Olha só, olha o elementar do tipo criminal, deixar.
ele está deixando, vou até colocar aqui em letra maiúscula, né, que é o elementar do tipo criminoso, deixar o diretor da penitenciária ou agente público, olha lá, de cumprir o seu dever, de vedar. Aqui ele deixou de cumprir o seu dever de vedar, né? Vedar o quê? Ao preso, o acesso lá, a aparelhos eletrônicos, rádio similar, que permita a comunicação com outros presos ou com o ambiente externo. Então, é responsabilidade do diretor do policial penal ele vedar aquele acesso, né? Ele tem que denunciar, ele tem que aprender aquele material. E se ele deixa de tomar as providências, ele comete o crime de prevaricação imprópria, né? Aqui no caso em tela. Então, vai responder criminalmente por prevaricação imprópria. Então, eu estou fazendo uma transversalização de conteúdo programático, eu estou associando o Redipre, né, que está incorporado no REPRE em 2016, e estou fazendo uma associação também ao Código Penal do 319A. Gente, esse 319A, sem sombra de dúvida, é uma questão lá na prova aí, né, tem grande chance de cair na prova desse ano do concurso da Polícia Penal do Estado de Minas Gerais. Bacana? Então, isso é importante nós destacarmos esta particularidade. Vamos dar continuidade. Olha lá. A falta mais grave absorve a menos grave. Eu tenho ali uma simultaneidade de transgressões. Né? Eu tenho lá a falta de asseio pessoal e o cara tenta fugir. Eu tenho uma falta grave, eu tenho uma falta leve. A gente tem aí um princípio que chama princípio da construção. Que princípio é esse, professor? Tal fato com princípio, o crime fim absorve o crime meio. Então, é aquela ideia, né? Do crime, da falta mais grave, absorve a menos grave. Eu tenho o princípio da construção. No caso, em tela. É isso que se estabelece, né? Ao entendimento do artigo 643 do Redipre, né? Previsto no REPRE. Sanções finais. Vamos lá, sanções disciplinares. Gente, a sanção disciplinar, ela tem uma finalidade? É claro que tem, né? Ela tem que ter uma finalidade. Qual que é o objetivo? Ela preservar a disciplina, gente. Né? A punição, né? A sanção traz aquela ideia de sentimento de punidade, de punibilidade. Porque se um agente cometeu aquela falta disciplinar, ele vai deixar de ter algumas regalias, vai ter nós vimos, né? Ele vai ter lá, por exemplo, lá, o isolamento, o RDD, o isolamento da cela, ele vai ter suspensão de alguns direitos, né? Ele vai ter uma advertência, ele vai ter ele tem uma advertência verbal, ele tem uma repreensão, vai ser suspenso alguns seus direitos, né? Então, uma sanção tem um caráter de preservar a disciplina. Opa, aquele né, ponto lá de paradinha do Pelé, o cara vai dizer, pô, se eu cometer as transições, eu vou perder vários direitos. Então, é que ele tem esse objetivo de preservar, de garantir a disciplina dentro do sistema prisional. Né? Olha lá, e tem caráter preventivo e educativo. Decore isso aqui. Lá na tua prova vai falar que o caráter é repressivo. Não tem caráter repressivo, né? De repreensão. Tem um caráter de prevenir para que não volte mais a cometer o fato transicional, e um caráter educativo. Professor, o que é o caráter educativo? O caráter pedagógico, para que sirva lá de aprendizado para ele, que ele realinhe o seu comportamento, que ele realinhe a sua conduta dentro do sistema prisional. Então, essa é a ideia. Artigo 649. Não haverá falta nem sanção sem expressa anterior previsão legal ou regulamentar. É claro, né, gente? É aquela mesma ideia no artigo 5º da nossa Constituição, que não há crime sem lei anterior que defina, nem pena sem prévia combinação penal. Então, como que se vai punir um agente condenado lá se não tiver ali um amoldamento da conduta ao fato, né? Ao fato tipificado no regulamento. Então, tem que ter previsão na lei e o regulamento. Então, tem que ter previsão, né? Nós temos aí previsão na lei, na LEP, né, as transgressões graves, e aqui no regulamento nós temos as transgressões graves, médias e leves, ou seja, tem essa previsão normativa. Tem essa previsão normativa. Tá joia? Vamos dar prosseguimento no nosso estudo. Olha lá. Caminhando. Artigo 650. São proibidos, como sanções disciplinares, os castigos corporais, clausura em cela escura, sanções coletivas,
bem como toda punição cruel, desumana, degradante ou qualquer forma de tortura. Gente, não precisava nem falar isso aqui, né? A gente tem aí, ó, diversos documentos internacionais de direitos humanos que prescrevem a garantia dos direitos fundamentais do preso, né? Então, todos esses itens aqui são o quê? Proibidos. Tem que se garantir integridade, olha lá. É proibido o castigo corporal, né? Inclusive, dependendo da situação, o castigo lá pode configurar o quê? Tortura, clausura e escuro, não há que se falar, né? O RDD, ele tem, inclusive, lá com as mesmas condições de salubridade, aeração, ventilação, salubridade, conforme a dignidade humana do preso. Sanções coletivas também é proibido. A gente sabe que a sanção é individual, por força da individualização, né, do cumprimento de pena, do cumprimento, inclusive, da sanção, né? Punição cruel, desumana, que degrade a dignidade humana. São todas formas expugnadas no ordenamento jurídico, né? Nós temos normas internacionais, regras de Mandela, Declaração Universal de Direitos Humanos, Convenção Americana de Direitos Humanos, o Pacto contra a Tortura, Tratamentos Cruéis e Degradantes, a Convenção. Nós temos aí códigos de conduta dos encarregados de aplicação da lei, nós temos diversos documentos internacionais e nacionais que prescrevem que não haja essas sanções relacionadas aqui que degradem a dignidade da pessoa. Tá joia? Vamos lá no 651. Vamos lá, nós estamos caminhando bem. Gente, é cansativo, é isso mesmo, né? Para que você seja aprovado, a gente tem que dedicar, tem que estudar. Você poderia estar lá comendo um churrasco, tomando uma cerveja, você vai ter seu momento para isso. Agora não. O momento é de dedicação, o momento lá é de compromisso, é de entusiasmo, é de amor mesmo para com o objetivo. O seu objetivo é passar na prova. Então, gente, é isso mesmo, estamos nessa labuta. Você tem que se preparar, você tem que caminhar, você tem que se abdicar. Ah, eu quero passear com meu menino, estou sentindo saudade da minha criança. Calma. Às vezes você passeia no domingo, deixa de segunda a sábado para estudar, dedicar. A sua mulher tá brigando com você, calma, né? Leva um bombonzinho, leva uma flor para ela, leva um cartãozinho, mas estuda, não para. Né? A diferença, gente, presta atenção no que eu vou falando agora. A diferença quem passa e quem não passa não é a capacidade de um para com o outro, mas sim a persistência. Anotem isso, né? Gravem isso. A aprovação de uma prova não é, pelas vezes, a capacidade, a diferença da capacidade de um para o outro. A gente somos todos seres capazes. O que vai diferenciar o sucesso, né? O sucesso e a aprovação é a persistência. Ele tem que imbuir daquela missão, atividade total no terreno. Tem que imbuir essa missão, né, de aprovação, tem que se dedicar, tem que ser compromissado, envolvido com o resultado. Então, isso aí, o exaurimento naturalístico, o efeito natural, é a sua aprovação. E eu não abro mão, gente, eu não abro mão dos 3 primeiros colocados aí, se eu dar o concurso nesse certame, eu não abro mão, né? Os 3 primeiros colocados aí, eu não abro mão cedo do WM concurso, porque nós estamos levando você à aprovação. Tá? Então, vamos lá. Aplica-se, então, aos presos infratores as seguintes sanções. Primeiro, advertência verbal, repreensão, suspensão e restrição de direitos. Nós já vimos isso por diversas vezes, né? Vamos só convalidar esse nosso conhecimento. Vamos lá. Olha lá. Ainda tem isolamento da própria cela, né? No caso, a gente viu, né, que no máximo 30 dias, né? Quando se tratar de preso, ela que esteja em cela coletiva, local adequado, respeitar as possibilidades das unidades prisionais, dadas as características físicas de cada um. Então, isolamento da própria cela também é uma sanção disciplinar. Olha aí, pessoal, eu vi cair numa prova do Ministério Público 2019, né, do Estado de Minas Gerais, para promotor de justiça. Inclusive, eu até já fiz essa questão uma vez aí, né, com os nossos alunos. Inclusão no RDD, regime disciplinar diferenciado. Gente, isso aqui é importante demais, gente. Estudem o RDD. Nós temos aula gravada aí no YouTube. Os nossos alunos aí já viram essa matéria por diversas vezes comigo. Decora. O RDD, gente, ele foi alterado pelo pacote anticrime, Lei 13.964, 2019, né? Então, ele está atualizado recentemente. Então, sem sombra de dúvida, pode vir uma questão na prova. Então, lembrando que o RDD, gente, o RDD não é uma sanção penal, não é uma sanção penal, né? E não é também um regime de progressão de pena. Isso cai na prova, já caiu por diversas vezes.
falando que o RDD é um regime de progressão de pena. Não. O regime de progressão de pena é o fechado, é o semiaberto e o aberto, né? E não é também uma sanção penal. O RDD, ele é uma sanção que, pessoal, ele é uma sanção disciplinar. É uma sanção disciplinar. Bacana? Então, fiquem atentos aí nessa ideia. Artigo 652. Olha lá. Inciso de 1 a 4, né? Serão aplicados por quem? Olha lá. Então, quem que vai aplicar de 1 a 4? Isolamento, advertência, prestação, repreensão, advertência verbal. Quem vai aplicar? O diretor, olha lá, ato motivado do diretor-geral da unidade prisional. Agora, e o RDD, professor? Quem que vai aplicar o RDD? Olha lá, o juiz competente. Então, isso aqui, gente, é uma boa questão em prova. Então, quem aplica o RDD, a punição do RDD, é o juiz competente, o juiz da vara de execuções penais. Né? Então, quem cumpre, quem determina o RDD é o juiz competente, que é o juiz da vara de execuções penais. Agora, no caso de advertência, repressão, isolamento, suspensão de direitos, é o diretor do estabelecimento, o diretor-geral da unidade prisional. Tá joia? Vamos lá. Considera sanções administrativas. Aqui não é sanção disciplinar, é uma sanção administrativa, é diferente. Sanção disciplinar é aquela que nós acabamos de ver. Aqui é sanções administrativas. Inclusive, elas podem ser aplicadas o quê? Lá, isoladas ou cumulativamente com as sanções disciplinares. Então, eu tenho sanções administrativas, eu tenho sanções disciplinares. As sanções administrativas que acabamos de ver, advertência, repreensão. Aqui eu tenho sanções administrativas. Então, pode ser aplicado uma sanção administrativa como uma sanção disciplinar cumulativamente ou isoladamente. Tranquilo, olha lá. Então, quais são as sanções administrativas, por exemplo? Perda e suspensão de regalia. Então, um cara, por exemplo, lá tinha televisão, né, dentro da cela dele, dependendo da situação, né, ele teve uma punição, ele vai perder essa regalia, não vai ter o direito lá de ter, né, a televisão lá no quarto, lá no quarto ou cela individual, né? Tem um nome que também fala sobre quarto, né? Então, na cela individual, ele vai perder, no caso, esse direito, né? Vai ser suspenso esses direitos, né? Serão suspensos esses direitos, tá joia? Suspensão de visita concedida de caráter lá, de regalias, né? A gente sabe que tem a visita extraordinária, então suspende também. Retenção de objetos, também, né? Pode ser uma sanção administrativa, no caso dela, junto com uma sanção disciplinar. Olha lá. No caso de motim, o que é um motim, gente? É a subversão da ordem. É um ato de disciplina justamente para a subversão da ordem. Olha lá. O diretor, se julgar necessário com a anuência da autoridade administrativa, o que é anuência? Autorização, né? O consentimento da unidade administrativa, providenciará a transferência do preso, comunicando ao juiz competente no prazo de até 24 horas. Por quê, gente? No caso do motim, ele está trazendo o quê? Risco à integridade do sistema prisional, às vezes fora dele. Então, o que é o motim? É a prática, né, da subversão da ordem, aquele que quer descumprir as determinações impostas e quer subverter a ordem, quer romper a ordem do sistema prisional, e quer tomar as leis do sistema prisional. Então, esse cara ele vai ser transferido. Lembrando que tem que ser apurada a autoria, tem que ser comprovado que, de fato, ele quer, né, ele quer subverter a ordem, ele quer praticar o motim, ele quer praticar o motim. Tá joia? Então, lembrando que, ó, grava esse prazo aqui de até, né, tem que comunicar ao juiz o prazo de até 24 horas, igual a nota de culpa, né, regras do Código de Processo Penal. Bacana? 658, vamos lá. Aplicação da sanção disciplinar. Na aplicação da sanção disciplinar, levar-se em conta, olha lá, o que vai ser levar-se em conta para punir o cabuquinho? Natureza, né, nós vimos, o que é a natureza? Transgressões graves, médias e leves, né? Os motivos, o que motivou ele cometer? As circunstâncias, quais foram, gente? As circunstâncias ali, por que do caso inteiro, quais são os elementos ali para que ele tenha cometido aquela transgressão, né? As consequências, o que gerou consequências? Gerou uma lesão corporal, gerou, por exemplo, lá, um dano à fazenda pública, um dano no sistema prisional, as consequências. Bem como a pessoa do faltoso, a gente vai analisar, né, quem é, né, principalmente o que? A sua personalidade, seus antecedentes, olha lá, e o seu tempo de prisão, ou seja, principalmente o que? Os seus antecedentes, né? Olha lá, nas faltas graves, nós temos uma regra agora que vem a mais, olha lá, falta grave. Aplica-se as sanções previstas no inciso
3 e 4, né? Olha lá. Previsto nos 3 e 4. Olha lá. Quais são os 3 e 4? Suspensão e gestão de direitos, isolamento da própria cela. Então, aí, ó, na falta grave, aplica-se, né, suspensão e gestão de direitos e isolamento na própria cela, né? No caso em tela. Beleza? Caminhando. 659. O isolamento, olha lá, suspensão, rescisão de direitos não poderão exceder a 30 dias, nós já falamos, né? Ressalvadas as situações do RDD. O RDD, né, a gente sabe muito bem, lá, a situação de ser 2 anos, né? Pode ser prorrogado 1 ano sucessivo, desde que a pessoa mantenha o vínculo com organização criminosa, é de alta periculosidade, e vai, né? Então, ela ressalvada a hipótese do regime disciplinar diferenciado previsto no artigo 52, né, da Lei de Execução Penal, né? Olha lá. Olha que interessante, gente. Eu destaquei que o isolamento aqui, a suspensão, não pode exceder a 30 dias. Bacana. Aí vem a lei estadual, a 11.404, vem restringindo aqui, ó. Olha lá, vem restringindo. A lei estadual fala lá, constitui sanções disciplinares. Isolamento em cela individual por até 15 dias. Olha que interessante. Então, eu tenho aqui uma restrição que beneficia o preso. Lembra que nós falamos? Se traz uma regra para beneficiar, não viola a lei federal. Não viola a lei federal, nem o RIDIPRE. Se eu trago uma regra para piorar, para majorar, aí sim é uma norma, né, um artigo ilegal, no caso em tela. Aqui traz o caráter benéfico, então, tranquilamente, né? Sem problema nenhum. Sem problema nenhum. Tá joia? Vamos lá, prosseguindo. Artigo 661. Sanções disciplinares poderão ser aplicadas isoladas e cumulativamente. Ou seja, então o cara pode tomar um balão lá de uma advertência verbal e tomar um isolamento? Pode, tranquilamente. Sanções disciplinares poderão ser aplicadas isoladas e cumulativamente. Aqui não tem o chamado no bis in idem, né? Duas punibilidades na mesma esfera, pelo mesmo ato, né? Na seara militar, aqui veda a sanção disciplinar por um mesmo ato, duas sanções finais, né? O regime castrense militar proíbe, mas aqui traz o caráter permissível. Aqui não configura o chamado, então, no bis in idem, um instituto latim, que veda duas punibilidades na mesma esfera. Aqui permite. Aqui permite. Então, olha lá. Sanções disciplinar poderão ser aplicadas isoladas ou cumulativamente. Aqui permite. Tá joia? Vamos ver a situação que atenua. Gente, situação que atenua a sanção. Gente, o que é atenuar? Visa melhorar um pouco para o preso, no caso em tela. Visa melhorar a situação aqui no caso do preso. Melhorar a situação. Por exemplo, ausência de falta anterior. Ou seja, ele não é reincidente. Primeiro fato que aconteceu, né? Ou seja, foi um mero deslize, né? No caso da falta dele. Pouca importância na participação do preso na falta. Ou seja, ele participou, sim, mas foi, às vezes, um partícipe, né? Um partícipe, às vezes ele acompanhou, mas ele não botou a mão na massa, ele só acompanhou. Então, atenua. Confessão, ele confessou, né? Ele confessou da conduta dele, entra também como atenuante. Colaboração para a elucidação da falta, ou seja, ele elucidou, né, como é que foi, o que eles fizeram, né? Ou seja, ele colaborou com a situação, como se fosse uma delação premiada ali, né, um X9. Ele colaborou com a elucidação dos fatos. Ter cometido a falta por motivo de relevante valor social ou moral. Isso aqui tem alguns alunos me perguntam, professor, me dá um exemplo de valor moral ou social. Às vezes ele comete, por exemplo, lesão corporal em outro para proteger a sua dignidade, proteger a sua honra, né? A situação da sua honra pessoal. Às vezes, lá, por exemplo, ele comete uma lesão lá, ele pratica lá uma situação que viola uma regra, às vezes, para a garantia da integridade de outrem, né? Ou seja, não justifica, né? Mas vai atenuar. Ou seja, às vezes ele comete uma falta por questões morais, né? A questão de éticas, às vezes, dele pessoal, né? Então, pode levar no caráter de atenuação. Tá joia? Agora, diferentemente, situações que agravam, ou seja, que piora a situação, né? Para aquele que comete a sanção. Olha lá, se ele é reincidente. Reincidente, ou seja, ele já foi condenado por outra sanção disciplinar. Então, ele é reincidente. Coação ou indução de outros presos à prática da falta. Olha lá, ele coagiu, induziu os outros à prática de falta, ou seja, ele teve uma má-fé. Então, é agravante. A prática de falta por preso em virtude de confiança nele depositada. Por exemplo, lá no regime aberto, né? A ele é depositado
que ele permaneça no aberto, cumpra o trabalho, o estudo, e ele comete uma falta grave lá, nós vimos, é falta grave. Então, a ele é depositada uma confiança. Então, a ele é agravado a sua sanção. Concurso com outro preso, ou seja, 2 ou mais presos em concurso de agentes, né? Vamos tomar o estabelecimento, vamos tentar fugir, 2 ou mais tentam fugir, né? Agrava aí, porque 2 ou mais tentaram fugir, concurso com outro preso. A prática da falta em local público, por exemplo, no sistema lá, sem aberto e no aberto, ele comete lá, às vezes, uma contravenção penal, comete um crime em local público, né? Ou seja, agrava. Será reincidente o preso que tiver cometido qualquer outra falta disciplinar. Então, não precisa ser a mesma falta disciplinar. Então, ou seja, qualquer falta disciplinar, a ele será considerado reincidente. Então, a reincidência, gente, não é uma reincidência específica. Não é uma reincidência somente daquele ato. Pode ser qualquer tipo, né, de conduta. Então, configura a reincidência. Tá joia? Olha lá. Que tiver qualquer outra falta. Não precisa ser a mesma prática para configurar a reincidência. Tá joia? Vamos lá. Vamos finalizar aqui nosso estudo epistemológico. Olha lá. Sanções leves. São sanções disciplinares leves, né? Olha aí. Estabelece a norma. Advertência e repreensão. São sanções leves, né? São sanções leves, né? Advertência e repreensão. São sanções médias, ou seja, sanções médias. Olha lá. Suspensão, restrição de direitos, né? E isolamento da própria cela, que nós vimos, né, lá no caso em tela. Deixa eu fazer a separação aqui, porque nós temos uma diferença aqui, ó. Deixa eu notar aqui, ó. Olha lá. Suspensão, restrição de direitos, né? É média. Isolamento da própria cela ou local adequado por um período mínimo de 10 a 20 dias. Olha aqui, pessoal. Nós temos aqui uma separação. Então, eu tenho uma sanção disciplinar média com isolamento, né, de cela de, no mínimo, 10 dias até 20 dias. Olha lá, acumulado com a suspensão, restrição de direitos, logicamente, né, por igual período. Se está em cela isolamento, está suspendendo alguns direitos. Agora, se, no caso, transgressões graves, sanções disciplinares graves, no caso em tela, olha lá, o isolamento na própria cela, nós temos uma diferença aqui agora. Olha lá, por um período de 21 a 30 dias. A gente sabe muito bem que o isolamento é até 30 dias, né? Então, se tem o isolamento, olha lá, de no mínimo 10 a 20 dias, tem sanção disciplinar média. Se tem, né, o isolamento no período de 21 a 30 dias, é sanção disciplinar grave. Olha aí, tranquilo? E também, logicamente, né, gente, se for incluído lá no RDD, no regime disciplinar diferenciado, né, é também sanção disciplinar grave. Pessoal, espero eu ter buscado conhecimento dos senhores, né? Buscado ter passado todas as informações necessárias, de fato, para subsidiar o seu estudo, né? Para que você seja capaz de criar esse senso, o conhecimento, o senso reflexivo, e para potencializar os seus estudos e, por conseguinte, maximizar os seus resultados. Esses foram os pontos principais do REDIP. Lembrando que o REDIP, pessoal, ele foi incorporado no REMP, né, de 2016. Então, esses pontos principais que eu quero relembrar, essas transgressões, grave, médias e leves. O que pode acontecer na hora da prova? Eles misturarem, eles confundirem vocês, como eu bem destaquei, bem detalhado na hora da prova. Eu preciso que os senhores leem todos os dias esse redível, principalmente as transições, 30 vezes ao dia, ao nascer ao pôr do sol, da aurora ao crepúsculo. E façam todos os exercícios que nós estamos mandando para vocês. Tem que treinar, gente, tem que treinar. Aí, de fato, você vai alcançar seus objetivos. Pessoal, lembrando, nosso curso extensivo de Polícia Penal, ele vai iniciar com as aulas ao vivo, né? Todo o material, todo o conteúdo da banca IPFC 2013, né? As aulas
2 vezes por semana, de manhã e à noite. Lembrando que são vagas limitadas, né? As turmas são limitadas, então não deixe para a última hora aí você estudar conosco. Lembrando que o nosso site WM Concurso, está lá o curso online, está disponível, né, para acesso, né? Então não deixe de entrar, né, e conferir o nosso estudo aí voltado com total qualidade, compromisso envolvendo, né, o nosso aluno. Bacana? Pessoal, agradeço a colaboração de todos. Muito obrigado. Continue estudando, estamos à disposição de todos vocês. Lembrando, WM Concursos, o nosso objetivo é a sua aprovação. Um grande abraço